Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1099. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Fluminense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Segundo jogo Ituano e Bragantino pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano como mandante, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Bragantino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Terceiro jogo Novo Horizontino e Água Santa pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Água Santa como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo América Mineiro e Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quinto jogo Náutico e Sport Recife pelo Campeonato Pernambucano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Náutico como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sport Recife como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Sexto jogo Vasco da Gama e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Volta Redonda como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo Palmeiras e Mirassol pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Mirassol como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo Chapecoense e Figueirense pelo Campeonato Catarinense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Figueirense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nono jogo Portuguesa e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Portuguesa como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Nova Iguaçu como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo Chelsea e Liverpool pela Copa Liga Inglesa. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chelsea como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Liverpool como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 11º jogo Santos e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o São Bernardo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. 12º jogo Internacional e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Grêmio como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13º jogo Guarani e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani como mandante, a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o São Paulo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 14º jogo Corinthians e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já a Ponte Preta como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.